Olá, pessoal! Tô aqui em mais um diário visual. Então, o diário visual é o local onde eu conto os segredos e os bastidores do dia a dia de quem tem clientes reais de desenhos simples. Eu conto para vocês quais são os aprendizados, quais são os erros e as sacadas que eu tenho na minha rotina como profissional de facilitadora visual para inspirar mais pessoas a trabalharem com isso também, para transformar a sua paixão por desenho em renda extra, em grana. Então eu sou Luísa Diaboldi e eu trabalho com a venda dos desenhos simples há 7 anos. Então, no episódio de hoje, o que eu quero contar para vocês é falar especificamente para quem pensa que é difícil organizar os seus desenhos e os textos em seus painéis visuais. Então, só para lembrar aqui que eu estou falando dos desenhos simples, que também são conhecidos como a facilitação visual. A facilitação visual é quando a gente pega um conteúdo de uma palestra, ou de um curso, ou de um texto e transforma isso em um painel visual que ajuda as pessoas a entenderem melhor o que foi falado através dos desenhos simples junto com textos. Então, a ideia da facilitação visual é justamente ajudar as pessoas a memorizar as informações e a conseguirem entender de um jeito simplificado o que está sendo passado. E muitas pessoas podem ter dúvidas de como organizar os seus desenhos junto com o seu texto em um painel visual de facilitação visual. E na segunda-feira eu vou fazer um trabalho presencial sobre um assunto de educação e eu vou aproveitar então para mostrar para vocês algumas ideias que eu tô tendo de como que eu vou organizar essa diagramação e como que é isso que eu quero contar para vocês sobre como que é possível fazer os textos junto com os desenhos de um jeito que fique agradável, né, e que passe também essa mensagem para as pessoas. Então, basicamente é isso, assim, o que é essa coisa de organizar os textos junto com os desenhos? Isso é o que a gente chama de diagramação. A diagramação é quando a gente elabora um layout. Vocês até já devem ter ouvido falar nesse termo, layout. E esse layout, ele serve não só para painel de facilitação visual, mas, por exemplo, para um livro, para uma revista, para um jornal, para um livro, para um cartaz, para um site. Então, o layout é isso, é como tu disponibiliza tanto as imagens, no nosso caso, os desenhos simples, junto com os textos. E aí, dependendo de como tu faz a tua diagramação no teu painel, pode ficar mais confuso de entender ou mais fácil. Tu pode passar mensagens específicas a partir disso. Então, é bem importante saber sobre a diagramação. Ela já pode te ajudar a comunicar o que tu precisa na hora de fazer um painel de facilitação visual, de começar a ganhar dinheiro com a facilitação visual. Então, é importante de já pensar sobre a diagramação antes mesmo de ir, por exemplo, em um evento para fazer o painel de facilitação visual, que é o caso do trabalho que eu vou fazer na segunda-feira. Então, na segunda-feira, eu vou estar lá presencialmente em um evento em que vão acontecer várias rodas de conversa e também palestras. E aí, em um painel visual apenas, eu vou conseguir pensar de uma maneira simples e visual, pensando nessa diagramação, como disponibilizar todas essas informações, utilizando os desenhos simples. Então, vai ser um painel de mais ou menos 1 metro por 2,5 metros. Então, ao invés de eu simplesmente chegar lá e pensar, muito legal, agora como que eu vou processar todas essas informações e todos esses desenhos e como que eu vou disponibilizar em termos de diagramação isso num painel visual. Eu não vou chegar do nada e pensar isso, eu vou me organizar. Como é que eu faço isso? Eu entendo a agenda do evento antes de chegar lá. Eu pergunto isso para o cliente numa reunião de briefing, que é quando a gente tem esse alinhamento, desse direcionamento do que vai acontecer. E aí, entendendo essa agenda, o cronograma, as atividades que vão acontecer naquele dia, aí eu consigo pensar com antecedência qual vai ser a diagramação que eu posso propor para o meu cliente. E a ideia do diário visual de hoje é mostrar 3 tipos de diagramação
que é isso de como você disponibiliza e organiza os seus textos junto com os seus desenhos em um painel visual. Então, eu vou apresentar esses três formatos, que são os formatos que mais saem, que são os que a gente mais usa, e vou mostrar exemplos deles aqui para que fique mais claro e para que vocês possam aplicar também nos painéis de vocês. Então, eu estou aqui até com o meu iPad para ajudar isso. Então, esse aqui é o primeiro formato que a gente mais usa na hora de fazer a diagramação de um painel de facilitação visual. Isso é uma facilitação visual. Lembrando que aqui eu estou mostrando no iPad e eles não são desse tamanho, eles são bem maiores do que isso. Eu só estou mostrando aqui para ficar mais fácil para a gente conseguir olhar para isso tudo juntos, tá? Então, qual é esse formato de diagramação? É o que eu chamo de matriz. O que é a matriz? A matriz é composta por linhas e colunas. Então, a gente usa como base esse grid, essas linhas de direcionamento para nos ajudar a encaixar as informações. Então, aqui a gente tem uma primeira linha, uma segunda linha, uma terceira linha e uma última linhazinha aqui menor. E ela é dividida em colunas. Na primeira coluna, a coluna do meio e a coluna mais do canto. Então, é dessa forma que a matriz funciona. Vou mostrar outros exemplos para vocês aqui também, para ficar mais fácil de vocês entenderem em outras opções. Aqui a gente tem a mesma coisa. Essa diagramação que é um estilo de matriz, em que a gente tem linhas e colunas. Então, aqui a gente vai ter algumas linhas, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e até a quinta linha, e a mesma coisa em relação às colunas. Então, tem uma coluna mais para a esquerda, uma no meio e mais para a direita. Então, esse é o tipo de diagramação estilo matriz. E isso é o que eu sugiro para quando você vai fazer uma palestra. Tem uma pessoa falando, ou então uma mesa de conversa, né? Mais de uma pessoa conversando ali, e aí você pode usar esse estilo de diagramação. Aqui a gente também tem o estilo de diagramação matriz. Então, também tem aqui coluna 1, coluna 2, coluna 3 e algumas linhas na horizontal que vão ajudando a guiar aonde a gente vai colocar os textos e os nossos desenhos simples, ok? Então, esse tipo de diagramação ajuda muito a gente na hora de já pensar como organizar os desenhos em um painel. A gente não fica perdido, a gente já chega no trabalho pensando, vou fazer nesse formato. Então, tu já pode até pré-dividir, que vão ser 3 colunas, que vão ser ou 4 ou 5 linhas, e fazer algumas linhas guias, por exemplo, de lápis, para deixar isso já organizado. Então, isso te agiliza bastante e deixa tudo muito mais simples na hora de executar o painel da facilitação visual. Vai te dar muito mais agilidade. Então, é isso. Esse tipo de diagramação é muito bom para quando a gente vai fazer uma palestra, para quando a gente vai fazer uma mesa de debate, para quando tem um conteúdo que não necessariamente é tão linear, tá? Então, ele funciona super bem também nesse formato que é vertical, foi esse que eu estava mostrando aqui para vocês. Então, os formatos verticais são esses que a gente faz diretamente no Flipchart. O Flipchart é esse cavalete aqui, a gente usa bastante porque ele tem geralmente nos locais para desenhar. Então, o cliente já disponibiliza pra gente e aí a gente usa, então, essa estrutura para poder desenhar de uma maneira facilitada os nossos painéis com os desenhos simples. Então, esse foi o primeiro estilo e tipo de diagramação que pode te ajudar a agilizar mais o teu processo de criação de painéis de facilitação visual. O segundo tipo que a gente usa bastante também é o que a gente pode chamar de linha do tempo. O que é a linha do tempo? É quando a gente tem um início, meio e fim. Tem um passo a passo um pouco mais claro. E a gente gosta bastante de usar e usa mais a linha do tempo quando ela é um formato na horizontal, que é o deitado. Quando que a gente trabalha num formato que é deitado? Muitas vezes em painel digital. Então, quando a gente vai fazer uma facilitação visual online, ou seja, digital, a gente usa bastante
o iPad, como eu estava mostrando aqui para vocês. E aí, quando as pessoas vão visualizar o painel de facilitação visual num computador, por exemplo, é melhor você desenhar deitado, é melhor você desenhar no formato de um slide, porque fica mais fácil. As telas de computadores são deitadas. Então, se você faz um negócio que é na vertical, sendo que a pessoa vai ver uma tela que é na horizontal, vai ficar sobrando espaço nas laterais. Então, por isso que a gente usa bastante esse formato de linha do tempo quando o painel é na horizontal. E, além disso, os painéis que a gente usa para a linha do tempo, esse estilo de diagramação, são ótimos para as pessoas entenderem que uma coisa vem depois da outra. Então, eu vou mostrar alguns exemplos também aqui para vocês. Esse trabalho foi um trabalho que a gente fez para Gerdau. Então, eles queriam falar sobre a linha do tempo, a história de uma área específica lá deles. Aí, só para contar um pouco do contexto, né? Entrou uma nova diretoria, ele queria resgatar essas histórias, queria que as pessoas conversassem entre si, queria que elas se ouvissem, queria também ouvir o que as pessoas que são mais antigas da área tinham a dizer do que já aconteceu. Então, por isso, a gente pensou nessa diagramação de linha do tempo, tanto que está escrito aqui, nossa história. E aí, a gente ia colocando alguns marcos, vocês estão vendo até que a gente fez um formato de linha do tempo que elas são um pouquinho tortinhas, elas vão pra cima e vão pra baixo, não é um negócio mega reto e linear. Por que é bom de ir assim, meio pra cima, meio pra baixo? Porque a gente vai ganhando também um pouco de espaço mais pra cima e mais pra baixo, mostrando esses marcos, fica um pouco mais orgânico, fica também com mais espaço para tu poder utilizar a própria linha do centro do painel para colocar esses marcos importantes da história que está sendo contada ali. Então, esse é um exemplo muito bom também. Eu vou mostrar um outro aqui para vocês, que a gente fez para Mills. Era uma convenção de vendas. Então, eram 2 dias. Naquele outro que eu mostrei da Gerdau, era só um dia, uma tarde, na verdade, em que eles iam contando a história da área e tudo mais. Esse aqui foram 2 dias de evento. E aí, aqui a gente foi colocando também na linha do tempo. Aí, no início tem as boas-vindas, depois tem o que aconteceu em 2021 e aí pensando já 2022, aí os marcos das coisas que eles querem conquistar em 2022. Então, isso ajuda a contar de um jeito organizado e também atrativo o que aconteceu durante esse evento. E aí, ao invés de tu ficar simplesmente deixando solto, né, os textos e os desenhos, tu organiza o teu painel para receber essas informações que vão ser faladas durante um evento presencial, por exemplo. Então, pensar com antecedência sobre isso vai agilizar a tua criação. E aí aqui, esse exemplo da linha do tempo é muito bom para vários tipos de entrega. Aqui a gente tem um outro painel também, que a minha empresa fez, em que a gente criou no mesmo formato, uma linha do tempo com as informações para cima e para baixo, mostrando as partes importantes que iam sendo faladas durante o evento. Esse evento também foi online, então esse painel foi criado digitalmente no iPad e aí a gente utilizou os desenhos simples junto com os textos para passar essas informações, para ficar registrado tudo o que aconteceu durante esse primeiro dia de evento. Aqui também tem um estilo parecido, em que a gente mostra também uma linha do tempo sobre a história de uma área. Novamente, a mesma situação, uma nova diretoria chegou na empresa, queria ouvir tudo o que foi falado, queria entender o que estava acontecendo, e a Céu Azul, que é a minha empresa, fez esse painel, e especificamente esse aqui é para o Boticário. A área de vendas do Boticário se encontrou, então, para falar sobre a história dessa área e os marcos importantes e tudo mais. Então, para vocês verem como tem possibilidades de usos diferentes dos desenhos simples e da diagramação desses desenhos simples de acordo com o contexto que está acontecendo. Não é simplesmente tu chegar lá no trabalho e pensar naquele momento como que tu vai fazer a diagramação daquilo. Tu já tem que pensar aquilo com antecedência, até porque o legal é tu já ter a moldura pronta, deixar mais organizado as coisas. Então isso vai agilizar o teu processo de criação, vai te dar muito mais segurança na hora de fazer o trabalho no presencial ali, para ter a otimização do tempo. E então
eu mostrei esses dois tipos de diagramação, que é o estilo matriz, o segundo, que é a linha do tempo, e o terceiro, que é também bem diferente e que é muito bonito, eu gosto muito, e que é o que a gente vai provavelmente fazer, provavelmente não, vamos fazer na segunda-feira, que é o estilo de mandala. Então, o estilo de mandala, ele pode ser também feito, como vocês estão vendo aqui, nesse formato que tá na vertical, mas também pode ser na horizontal. Então, ele cai bem para os dois. Esses dois exemplos que eu vou mostrar para vocês aqui, os dois estão na vertical. Por que a gente usa o formato de mandala? Quando a gente tem um formato de mandala, a gente está chamando a atenção para o centro do painel. Então, tem algo que é muito importante, que tem que estar no centro desse painel. E os olhos das pessoas vão primeiro focar nesse centro para depois ver o resto. Que é diferente da leitura que a gente faz na matriz. A matriz a gente faz a leitura nesse formato. Já na linha do tempo a gente faz somente nesse jeito. E no caso da mandala é do centro para o resto do painel. Então isso tudo te ajuda a contar a história que é necessária em relação ao que está acontecendo naquele evento, ao que vai acontecer naquela estrutura, naquele contexto. Todas essas decisões visuais influenciam em como a pessoa percebe o conteúdo. E no final das contas, a facilitação visual, os desenhos simples estão a serviço disso, de entender melhor como que a gente pode passar o conteúdo. Então, também a diagramação, como você organiza os seus desenhos e os seus textos, vai te ajudar a passar a mensagem que você quer. Então, nesse caso aqui, eu fiz um desenho nesse estilo de mandala, em que tudo apontava para o centro. No caso do centro, a gente tinha aqui as Ilhas Cagarras, que era um monumento natural, do qual eu estava desenhando o plano de manejo. E aí, ao redor dele, tem o porquê do monumento ser um dos... quais são os recursos e valores fundamentais que ele tem, que fazia com que ele se caracterizasse, então, como um monumento natural. E aí, aqui ao redor tem os desenhos com alguns textos mostrando quais são esses recursos naturais e por que essa ilha é importante. Então, o centro é realmente a ilha, então tudo está apontando para a ilha, e ao redor o que faz com que essa ilha seja um monumento natural, o que tem nesse espaço e que é importante. Aqui tem um outro trabalho que eu fiz junto com a Pilar, ela me chamou para fazer esse trabalho. A Pilar é aluna do Expert Visual, né? Então foi muito legal porque eu, como professora, fui chamada por uma aluna para fazer um trabalho com ela. E aí nesse painel aqui, o que a gente fez foi justamente entender, no caso era uma fábrica de confecção de moda, né? E aí elas tinham que entender como que as ações delas, os erros e algumas desatenções aconteciam e como isso influencia em atingir a meta delas. Então, o que a gente fez? A gente focou muito no centro. O que era o centro? É justamente conseguir atingir a meta. Então, para que as pessoas consigam atingir essa meta, elas tinham que pensar em vários processos até levar a esse centro. Por isso que isso tem essa diagramação, porque ajuda as pessoas a olharem, a levar o que é importante para o centro. Então, por isso que a gente escolheu a diagramação desse estilo de mandala. Então, quando você tem alguma informação que é muito importante e que precisa estar no centro disso tudo, é ótimo esse estilo aqui, porque ele vai te ajudar a focar a atenção das pessoas no que importa. Então, esse é o caso do que eu vou fazer na segunda-feira, em que a gente precisa desenhar. Basicamente, eu vou contar um pouco agora para vocês o que a gente vai fazer na segunda-feira. A gente vai fazer um painel que tem isso, né? 1 metro de altura por 2,5 metros de largura. E vão ser várias palestras, mesas de conversa e tudo mais. Basicamente, é um ecossistema de empresas que vai estar contando sobre essas soluções que eles têm para a educação para algumas escolas privadas. E aí as escolas precisam enxergar esse ecossistema, precisam enxergar como essas empresas desse ecossistema se conectam. Como que existe, até no início, né, quando eu estava conversando com a cliente, a gente estava pensando em fazer nesse estilo de linha do tempo, porque seria como se fosse uma jornada. Será que é a jornada do estudante? Será que é a jornada da escola?
Então, de repente, será que a gente faz uma linha do tempo e tudo mais? Mas aí, conversando na reunião de briefing, que é esse momento em que você tá com o cliente, pensando sobre isso junto com o cliente, e que é super importante você fazer isso junto com o cliente, porque você inclui ele no processo de criação e ele se sente cada vez mais pertencente dessa criação junto com você. E aí, quando ele se sente parte da criação, ele vai querer, ele vai se conectar com o teu painel de uma outra forma, porque ele vai pensar: eu sou parte disso, eu dei essa ideia, eu falei como isso era importante e a outra pessoa, no caso a gente, está lá executando a ideia que ele deu. Então isso cria uma nova conexão da criação que acontece durante o painel da facilitação visual. Isso faz com que ele goste mais do painel, isso faz com que ele se sinta incluso no processo de criação, isso faz com que ele se sinta orgulhoso daquilo junto com você. Então por isso que também é muito importante criar esse atendimento, essa conexão com o seu cliente, para que ele possa, enfim, querer te contratar de novo, querer te indicar, várias outras coisas, né? Fazer um bom atendimento ao cliente dá muita diferença na hora de você conseguir a sua renda extra com os desenhos simples. Então, nesse processo de conversa de o que vocês estão querendo passar nesse dia, qual é a mensagem principal, por que vocês querem isso, por que vocês não querem aquilo, e se a gente fizer assim, se a gente fizer assado, a gente foi conversando e tinha pensado em fazer essa ideia de linha do tempo, de diagramação, de jornada. Mas aí conversando, a gente entendeu que ia ser melhor fazer esse estilo de diagramação, que é a mandala e não a linha do tempo, porque a gente quer que o cliente que está lá ouvindo, o cliente do cliente, perceba a conexão que existe entre todas essas empresas, entre esse ecossistema que eles estão criando, que é um ecossistema de soluções para as escolas. Então, todos esses detalhes, essas simbologias, esses pensamentos que existem por trás de um painel de facilitação visual fazem a diferença na hora de você cobrar por isso, porque você não vai chegar lá despreparado, você não vai chegar lá do nada e, vou aqui pensar o que eu quero. Não, tu já vai ter alinhado com o cliente, já vai ter falado sobre isso com ele, já vai ter ouvido o cliente já vai ter se sentido escutado, já vai saber que vocês estão alinhados. Então, assim, cria-se uma nova relação. É por isso que é importante fazer essa reunião antecipadamente e é por isso que é importante pensar com antecedência sobre a diagramação, que é a organização dos textos e dos desenhos no seu painel visual. Então, gente, era muito sobre isso que eu queria falar para vocês hoje. Depois eu posso explicar com mais detalhes também o que é cada uma dessas diagramações, como que eu penso sobre isso, algumas dicas para fazer tanto a diagramação de matriz, que foi a primeira que eu falei, que é a que a gente usa bastante para as palestras, para mesas de conversa e tudo, quanto para a linha do tempo, que é essa de contar meio que uma história, né, e que tem ali o início, meio e fim de tudo que aconteceu, e a última, que é essa mandala, que é para focar o olhar no que importa no centro do painel. Então, tudo isso passa uma mensagem que faz sentido, você precisa refletir sobre isso antes de tomar a decisão de como fazer a sua diagramação do painel de facilitação visual. Então, na segunda-feira, quando eu estiver lá fazendo o painel de facilitação visual, nesse evento presencial, em que vão ter várias palestras e que a gente vai estar de uma maneira simples, resumindo as informações principais do cliente, aí eu mostro pra vocês aqui nos stories e aí depois vocês me contam o que vocês acharam. Então, a ideia é essa, é entender cada vez mais sobre o evento, sobre o que vai acontecer naquele dia, para que vocês possam tomar melhores decisões visuais a respeito da facilitação visual que vocês estão criando para o cliente de vocês. Então, quanto mais informações vocês tiverem, mais vocês têm conhecimento do que está acontecendo ali, porque você não pode simplesmente ser jogado no meio de um evento, jogado no meio de um contexto e não pensar sobre isso. Até vou dar mais um exemplo aqui, porque nessa semana vamos fazer um outro trabalho, que aí no caso vai ser digital, e hoje eu já conversei um pouco com o cliente sobre o contexto, na terça-feira eu vou ter mais uma reunião de briefing, e de acordo com o que ele estava me contando, a gente já estava juntos pensando sobre essa diagramação também. Então,
olha a importância de vocês entenderem quais são os tipos de diagramação que existem. E nesse caso, desse cliente que vai ser um projeto que a gente vai fazer digitalmente, online, vão ter pessoas que estão em Belo Horizonte, eu vou estar aqui no Rio de Janeiro e tem gente que está na Europa falando sobre isso, a gente vai olhar para esse painel e para esse contexto e vai entender qual é a melhor diagramação. No caso deles, eles querem fazer uma plataforma de serviços digitais e tudo mais. Então, de um lado vai ter tudo que vai entrar na plataforma, e aí no centro vai ter essa plataforma desenhada como um computador, com as coisinhas que vão entrando, quais são os benefícios. Do outro lado, quais são os clientes que eles querem conversar, quem que eles vão interagir, para quem que eles entregam valor. Então, isso tudo, gente, é muito importante para que vocês parem para pensar sobre diagramação, sobre como isso também conta na hora de fazer um painel de facilitação visual e de como isso pode potencializar os ganhos de vocês no final das contas para ganhar mais dinheiro com a renda extra, com os desenhos simples. Então, era isso o diário visual de hoje, dessa sexta-feira maravilhosa, chuvosa e fria no Rio de Janeiro, que não é uma coisa comum. E só para lembrar de se inscrever no desafio 5K mês com desenhos simples, um evento 100% online, 100% gratuito, em que eu vou explicar com detalhes sobre esse mercado, sobre como é possível fazer a renda extra com os desenhos simples. Vou trazer todo o meu aprendizado dos últimos 7 anos com a venda dos desenhos simples, de como esse mercado funciona, de como é possível abordar novos clientes, de como é possível fazer propostas e entender o seu posicionamento nessa nova tendência que é a facilitação visual, que são os desenhos simples. Eu mostrei aqui para vocês exemplos de painéis de facilitação visual de grandes clientes como Gerdau, como Boticário, como TEDx Rio, como Mills, que é uma empresa de plataforma de elevatória. Então, assim, tem muito espaço, tem muito tipo de cliente diferente que vocês podem pensar em atender e que vocês podem passar a atuar. E é isso, gente. Então, vejo vocês na semana que vem, na semana do desafio 5K mês com desenhos simples. Obrigada e até!